mais um podcast Ignição no ar para você, começando agora, diretamente dos estúdios de Ignição, aqui na Baixada Santista. E aí, você tá ligado, gente? Claro, né? Tem sempre um convidado diferente, toda semana, assuntos específicos, assuntos diversificados, inclusive lá no nosso Instagram, @podcast, @Ignição Podcast. Você pode dar sugestão de pauta, você pode sugerir convidados, é isso aí, gente. Lembrando que Ignição Podcast é um patrocínio da 013 Veículos Praia Grande. Para você que quer comprar, trocar ou, de repente, só vender o seu carro, o lugar certo é 013 Veículos Praia Grande. Olha só, eles garantem a melhor avaliação do mercado, fazem aquela famosa troca com troco. E se, de repente, você tá apertado, precisando de um dinheirinho extra, gente, traz o seu carro, eles vão avaliar e se tiver, tudo certinho, tudo ok, é dinheiro na hora para você. Tem aqui tudo direitinho, os links para vocês entrarem em contato, tá? É 013 Veículos Praia Grande e aproveite e faz também o quê? O seu seguro, claro, o seguro do seu carro. Quer da sua casa? Tem também com a corretora Mundo Ideal, mais uma patrocinadora do Ignição Podcast para você no ar agora. Claro, gente, hoje eu tenho um convidado muito especial. O nome dele é Marcelo Galante, ele é hipnoterapeuta, é isso mesmo, Marcelo? Tudo bem? Exatamente, tudo bom? Obrigada pela participação, obrigado vocês pelo estão convite. vendo. Imagina, gente, hoje vai ter muito assunto interessante. A gente pode até fazer uma hipnose, de repente, aqui na hora? Pode, pegar um convidado, alguma convidada, a gente faz, sem problema nenhum. Atenção, produção, vou pegar alguém daí, tá? Alguém daí daqui a pouco vai sentar aqui com o Marcelo para ser hipnotizado. Hipnoterapeuta. Eu falei direito, né? Isso mesmo? Certinho. Tá. Certinho. Então vamos lá, Marcelo, me conta um pouquinho da sua história. Marcelo vem da onde? Marcelo tem quantos anos? Por que você se inspirou nesse mundo dessas terapias que ajudam tanto a gente? Então, Quem é o Marcelo? Quem é o Marcelo, né? Então vamos lá. É uma longa história, mas a gente vai resumir. Resume né? um pouquinho, tá. Meu sonho sempre foi seguir a carreira militar. Olha, Eu saí de casa com 13 anos e fiquei 5 anos interno no Colégio Militar de Brasília. E colégio militar Colégio mesmo? Militar, Tá. 5 anos interno. Que legal. E aí foi quando eu me deparei com a minha primeira frustração, porque eu não tinha um plano B. Tá. Ou era ou não era? Ou era ou não era. Chegou no último ano que eu fui prestar a prova para a Academia Militar, eu passei na prova escrita, passei na física e fui reprovado no exame de visão. É mesmo? Lá eu descobri que eu tinha um grau de miopia. Que você nem sabia. Não tinha noção. Tá. E aí voltei para São Paulo sem o plano B, como eu comentei. O que eu vou fazer? E antigamente existia uma certa pressão da família, né? Não, pela carreira militar. Tem que ser, na realidade, assim, a opção militar era minha. Tá. Mas a opção da família tem que ser um doutor. Não, ou você é médico, ou você é advogado, né? Isso. Ou você, de repente, a carreira militar, eles já pensam lá na frente, vai ser um general, não Hoje sei o era quê. para ser coronel do exército. Coronel, né? E aí, o que acontece? Eu sempre gostei de esporte. Desde pequeno, eu sempre gostei. Tem aptidão para esporte. Era uma área que eu queria seguir. Tá. E eu peguei e falei assim, eu quero fazer educação física. Legal. E aí a família, não, porque vai ser professorzinho de escolinha. Porque não vai... É sempre no diminutivo. Sempre. E aí eu falei, poxa, o que eu gosto? Eu gosto um pouco de matemática, eu gosto de computação. É uma fase muito difícil a gente escolher alguma coisa. Uma dúvida cruel. E aí eu falei assim, vou fazer engenharia de computação. Legal. Aí, ótimo. Cheguei na faculdade, prestei a prova, entrei e eu descobri que engenharia de computação não era engenharia de computação. Era o quê? Elétrica com ênfase em computação. Ai, Deus me livre, gente. É muito difícil, né? Sei lá, eu não levo jeito, Mas né? eu vendo, eu tô aqui na elétrica. comunicação. Você não gosta? Não gosto. E na Mais faculdade, uma frustração. Exatamente. E na faculdade, eu já comecei a veredar pro lado da atlética. Tá. E aí, eu confesso, naquele momento, eu fui meio Maria vai com as outras. Tá. Parte dos meus amigos eram da mecânica, parte eram da civil. Tá. E aí eu fiquei na dúvida, eu fui para engenharia civil, fui fazendo a faculdade, só civil, que assim... nossa, engenharia bacana. civil. Tem que estudar também bastante. Todas essas áreas que você falou aí tem que estudar muito. Tem. Enfim. Só que assim, eu não estava feliz naquilo que eu estava fazendo. Tá. Foi quando, no finalzinho da faculdade, eu fui apresentado a um estudo chamado Programação Neurolinguística. Tá. E eu fui fazer um curso. Isso mais ou menos em que ano? Foi em 98. 98. 98. Certo. Foi quando tudo começou. E essa apresentação foi com uma escola de inglês, Tá. onde trabalhava com aprendizagem acelerada.
E eu me identifiquei com isso. Engraçado, né? E o curioso foi, quando eu estava lendo no jornal assim, estava escrito assim, e o marketing deles foi muito importante. Tá. Assessores culturais, R$ 1.500. Já apela pro valor, né, gente? Quem mexeu com o bolso... Comparecer na Paulista de terno e gravata, eu morava em São Paulo na época, eu falei, vamos ver o que é. Tá. Assessores culturais, vendedor de curso de inglês. Não, eu sei. Eu sou de São Paulo também, eu vi muito anúncio assim. Mas eu gostei do método, comecei a conversar com o gerente de lá, e na realidade eu não entrei na venda, eu entrei na parte da gerência numa unidade em Santana. Certo. E lá eu comecei a me especializar mais em aprendizagem acelerada, desenvolvi um projeto chamado Leitura Dinâmica e Memorização. Eu sei, a leitura dinâmica que a gente lê super rápido, Isso, um livro trabalha de bastante 100 a páginas mente. em uma hora. Lembro. É fantástico esse método também. Muito bacana. E aí, eu sempre fui muito atirado, assim, eu sempre visualizei coisas grandes. Tá. E eu era sócio do Círculo Militar em São Paulo, eu estava dirigindo o meu carro, ouvindo a rádio, o Abílio Diniz falando. Tá. Que o Brasil precisava investir mais em cursos, em cultura, isso e aquilo. Me deu um insight. Tá. Na época não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Que tem hoje. Tinha acho que era o KD, não era nem o Google. E eu pesquisei... KD, lembra disso? Era meu muito Deus, antigo. olha, eu nunca mais tinha ouvido falar do KD. E eu falei assim, eu preciso achar o e-mail do Abílio Diniz. E aí eu peguei, achei e eu escrevi. E eu tava começando, bem no comecinho mesmo. E aí eu falei assim, olha, o Abílio Diniz, meu nome é Marcelo, tal, eu trabalho com cursos de leitura dinâmica, enfim. Gostaria de saber se o senhor investe em treinamentos na sua empresa, que Nossa, é o Grupo foi Pão de ousado, Açúcar. Bem ousado. Muito. Na verdade, recebeu um chamadinho aí, né? E aí... Você foi direcionado. Isso foi à noite. Domingo de manhã tava lá, Abílio Diniz. Mentira! Juro. Só que eu achei caixa de spam, resposta automática, né? Isso. Ou alguém, bom, enfim, sei lá. E aí o molecão ainda tava lá escrito, Senhor Marcelo, investimos sim. Enviar o seu currículo, a sua proposta para analisarmos. Nossa, gente. Eu brinco que eu tive o piripaque do Chaves. Acredito. Piripaque do Chaves. Eu travei ali. As coisas acontecem assim, gente. E aí eu super fiz uma proposta e naquele momento eu não podia mentir, claro, porque não é certo, e ao mesmo tempo, como que eu vou alinhar os meus clientes? Não é? E alguns clientes de algumas empresas grandes já tinham feito o curso comigo. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e escrevi bem grandão assim, clientes, e eu lembro que em fonte pequena, funcionários das seguintes empresas que já fizeram o curso conosco. E aí eu fui colocando o logotipo. Isso, ótima sacada, não legal, E aí o interessante Não, porque já fizeram, foram os funcionários de tais. Sim, ele não mentiu. Né? Ele não mentiu. E aí o que acontece? Ele me chamou para eu passar por uma entrevista com ele. Meu Deus! E eu fechei 5 turmas no Pão de Açúcar, que é lá em São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio. Gente, se ele não tivesse dado esse primeiro passo, isso daqui vale pra vida. Exatamente. Se você tem vontade de repente fazer alguma coisa, vou até falar pra cá. Gente, é isso aí, é ousadia, é ir atrás mesmo. Não pensa, já fizeram, não. Faz você. Alguma coisa disso sai. Deus super certo. Tem que dar. E a partir daí, na época, o Bank Boston veio atrás de mim. Olha. Eu dei treinamento na Ambev, na Comgás, e aí foi meio que expandindo. Só que nesse período todo, você vai investindo em você mesmo. Claro. Em outros cursos, em aprimoramento. Você não parou, você foi investindo em você. Tá. E em um determinado momento dessa linha, eu encontrei com a hipnose. Uma coisa levou a outra. Exatamente. E a hipnose eu comecei a entender que tinha como missão ajudar outras pessoas a evoluírem de uma forma pessoal e profissional. Antes você passou por uma hipnose para poder ter, ou não, ou simplesmente pela teoria, pelo que seu estudo, pelo que você estudou, você... Eu fui atrás da parte teórica, mas eu precisava sentir. Exatamente. E quando você faz cursos, né, nos cursos você tem aquele lado mais prático. Tá. Então sempre quando tinha um voluntário, como a gente vai pegar no final do programa, né? Olha, eu vou chamar alguém da produção, hein? Preparem-se. Eu me prontificava para poder sentir. Para você saber o que você vai fazer, você precisa saber como funciona. Tá. Então, aí você fui me apaixonando por ali e coloquei como missão de vida. Aí fez a hipnose. Falou assim, gente, é isso. Eu tenho uma função, eu quero ajudar as pessoas com uma técnica que eu super acredito, eficaz. Eu passei por isso, eu fiz a experiência em mim, deu super certo. Foi aí que surgiu
a hipnose na sua vida. Exatamente. E aí, qual foi o segundo passo, o start? Você falou assim, bom, aprendi, se for fazer um curso, Sim. tá? Aprendi, agora eu vou começar a aplicar? Como que foi? O começo é assim, é porque a hipnose... Isso, fala um pouquinho pra gente. As pessoas têm muito medo. Eu morro de medo. Eu não sei se eu teria coragem de fazer. Por que o medo? Porque eu tenho medo de perder o controle. Então, mas esse é o grande problema do conceito que é passado por alguns profissionais que não trabalham de uma forma correta. Não, eu sei, assim, super leiga no assunto, que eu vejo na televisão. Então, se a pessoa senta lá no programa, por exemplo, tinha isso muito no programa do Gugu, por exemplo. Ele colocava lá, ia um rapaz lá, né, hipnoterapeuta, né? Nesse caso é hipnólogo. Hipnólogo, tá? Ia o hipnólogo lá, hipnotizava a pessoa, parecia que a pessoa desmontava, parecia que a pessoa não estava mais ali. Aí davam uma cebola para ela comer, pensando que estava comendo uma maçã. Então, isso... Quando a gente pensa em hipnose, eu falo, meu Deus, eu não quero perder o controle de mim. Por isso que dá medo. Então, me conta um pouquinho sobre isso. Se você me perguntar, isso é possível? Eu vou dizer que sim, é possível. Perder o controle total? Não. Comer a maçã, a cebola achando que é maçã. Mas perder o controle total, você tá falando... o controle não. Não o tempo perde? inteiro você tá consciente. É mesmo? O tempo inteiro. Você sabe o que você tá fazendo. Que bacana. Outra palavra, por exemplo, que as pessoas têm medo. Regressão de memória. Ah, e ficar lá no passado. As pessoas dizem assim, eu tenho medo de ir e não voltar. Exatamente, eu também. E aí eu brinco assim, você vai... medo de ir e não voltar de onde se você não foi? Se é consciente. Então, se é consciente, muda tudo. Então vamos lá. Eu vou fazer uma regressão de memória contigo. Tá. Com uma única pergunta agora, topa? Sim. Então vamos lá. Ai, gente, aqui mesmo. Vamos lá. Você consegue lembrar o nome de uma... sei lá, uma professora de infância, um amigo de infância lembro. Acabei de fazer regressão de memória contigo. Ah. Por quê? Você foi buscar essa informação aonde? No passado. Nossa, eu lembrei do nome da minha professora da primeira série do primário. Tia Neuza. Tia Neuza. Eu tinha 5 anos, 6 anos. Tá vendo? Caraca. E onde você buscou essa informação? Na memória. Sim. Ou seja, você regrediu no tempo buscando a informação na memória. Sim. Quando a gente trabalha com medos, traumas, fobias e inseguranças, em algum momento aquele comportamento surgiu. E muitas vezes, de uma forma consciente, a gente vai explicar o inconsciente agora. Isso, De uma forma consciente, você não consegue lembrar. Consciente não. Inconsciente. Mas o que acontece? Quando nós acessamos o seu inconsciente de uma forma consciente, foi o que eu fiz agora. Eu acessei a informação que estava no seu inconsciente, da tia Neuza, que no dia a dia você não estava lembrando dela. Eu nem lembrava. Gente, na verdade, eu não lembrava o nome dela. Você realmente tocou lá atrás, que aí veio na minha mente, porque eu não estava pensando. Ou seja, eu acessei o seu inconsciente, que é uma informação guardada, através do consciente. Tá. Se a gente, para facilitar para o pessoal que está assistindo, é como se fosse um computador. Tá. Né? Então, o computador tem ali as memórias. Tudo vai gravando, vai gravando. Se eu quero acessar um arquivo, eu vou na lupinha, localizar... ele vai fazer uma varredura e vai achar aquele arquivo. Certo. Seria mais ou menos isso. Então, eu posso dizer para você que, assim, muitas coisas que a gente vive na nossa vida, né, que a gente vai guardando no inconsciente. Exatamente. Muitas coisas a gente vive, se magoa, sofre, fica lá na caixinha aquela mágoa e a gente vai viver outra coisa, mas aquilo tá lá. Anos, pode ficar anos, que é o tal da, não sei, uma dor, uma mágoa, uma crença limitante. Sim. Se a gente não for lá mexer nessa caixinha, vamos falar de caixinha, nem sei assim, né? Que eu sou bem leiga nesse assunto. Mas se a gente não mexer, a gente não tem como curar. E o interessante é que a gente mexa nessa caixinha, é isso? E a hipnose consegue fazer isso? Exatamente. Por quê? Normalmente, a maioria dos medos, traumas, acontece ou na adolescência ou na infância. Tá. Né? Por N fatores. Tá, legal. O que acontece? São alguns exemplos que às vezes a gente dá, principalmente nos cursos. Tinha um profissional que ele tinha medo de andar de avião e andar de elevador. Só que ele nunca tinha andado. Exatamente. E aí você fala, de uma forma assim, crítica, quem é de fora, fala assim, como que você tem medo de algo que você não fez? Exatamente. O que acontece? Aí vamos juntar um pouquinho da programação neurolinguística que eu comentei, que eu comecei a estudar com a hipnose. Tá. Né? A gente fazendo a regressão de memória, quando a gente descobriu que o profissional tinha ali seus 5, 6 anos, ele brincando de esconde-esconde na fazenda do avô, ele se trancou naquelas geladeiras antigas da GE, que se abria por fora. Era uma alavanca. Nossa. E estava assim, num depósito, não tinha prateleira, não tinha nada. E ele se trancou lá dentro, esperando para dar o 1, 2, 3 que ele ia bater.
Só que ele estava preso dentro da geladeira. Imagina o pico emocional daquela criança Pelo amor de lá Deus. em cima. Nossa. Os amigos não sabiam como tirar ele lá de dentro. Tá, Foram chamar os pais. tá. O pai, de uma forma rígida, impetuosa, para dar uma bronca, e querendo ou não, por proteção, na hora que abriu a geladeira, disse ao garoto, de uma forma rígida, nunca mais entre num lugar fechado que você não possa sair sozinho. Nossa, gente, impressionante. Entendeu? Agora, traz essa Impressionante. informação para o presente. Tá. Avião em movimento é fechado? Super fechado. Você consegue sair sozinho? Não, E o elevador? também não. Pavor. Ou seja, aquela marquinha no inconsciente, que tecnicamente a gente chama de imprint, ficou na caixinha e toda vez que ele passava por um processo parecido, aquele medo vinha. Nossa, gente, por isso que é tão importante a gente ir atrás, de repente, dessas terapias, né? E você às vezes não tem consciência. Por que eu tenho tem medo do avião? consciência. Quando você fez a regressão, você identificou a causa. Nossa, perfeito. Um super exemplo. Igual eu ouvi dizer, uma moça, estava vendo alguma coisa no Instagram, ela falou assim, eu morro de medo de urso. Aí a outra perguntou pra ela, mas você já teve contato com urso? Não. Então tem medo por quê? De repente foi alguma coisa lá na infância, né? Algum trauma. Vamos ficar um pouco mais perto do urso. Tá. Você já parou pra pensar em música de ninar? Tá. Como ela é bonitinha de ouvir? Então, mas a letra é sempre esquisita, né? Exatamente. Boi, boi, boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de cair, pelo amor de Deus. Exatamente. Um exemplo aqui que eu lembrei Agora agora. imagina você criança ouvindo isso. Nana Nenê, que a Cuca foi pegar. O pai foi na roça, a mamãe foi Você tá trabalhar sozinha! Perfeito, Então, Marcelo. a forma com que... Você nunca viu um bicho-papão, você nunca viu a Cuca, você nunca viu o boi da cara preta. Gente! Mas a imaginação vai sendo criada de uma forma que o medo vai se instalando. Exatamente, exatamente. Então, e eu posso dizer assim que muitos traumas, então, podem ser dessas crenças. E, por exemplo, vamos uma coisa bem, bem real. A pessoa que hoje em dia não consegue ganhar dinheiro na vida, ela trabalha, ela se esforça, enfim, se ela ganha o dinheiro logo... Aquelas pessoas, você acha que aí tem uma crença limitante... Total. Que alguma coisa bloqueia, tipo assim, tem um bloqueio. Gente, eu não consigo. E não é problema, ela tem vários irmãos. Todo mundo ganha dinheiro na família dela. Todos foram criados do mesmo jeito. Ela não consegue. E aí, é crença limitante? Consegue detectar na hipnose? Dá. Antes disso, vamos entender o que é crença. Isso, né? Explica pra gente. Eu tô falando aqui, mas vamos... Mas é importante, foi legal você tocar no ponto, porque crença é aquilo que você acredita. Tá. Certo? Certo. Não vamos falar de religião. Não, sim. Mas existe a crença religiosa e a crença limitante. Tá. Limitante é aquela que te limita. Tá. Certo? Falei então meio que o óbvio. Não, é uma crença, alguma coisa que você tem que te limita, não deixa você andar pra frente. Isso. Fechou. Existem diversas crenças populares, que eu não estou aqui para julgar nenhuma. Claro. Mas a partir do momento que você acredita nela e você tem ou fé ou pensamento positivo, você vai convergir para um resultado, principalmente porque o seu cérebro vai absorver aquilo. Tá. Né? Então, por exemplo, as pessoas dizem, quebrar um espelho dá 7 anos de azar. Se você acredita. E o vidraceiro que trabalha confeccionando espelho, confeccionando vidro, ele vai ter que quebrar. Tá. Então, a crença dele para aquilo não faz tanto sentido. Uhum. Então, no caso do dinheiro, existem frases do passado, o dinheiro não dá em árvore. Então, eu já li alguma coisa de física quântica, que agora tá bem na moda, física quântica. Muito super legal, né? Tá. O Segredo é um filme legal de assistir. Quem Somos Nós, já assistiu? Quem Somos Nós, não. É muito legal, assista. Já me sugeriram. Muito legal. Mas O Segredo eu já assisti, já li o livro. Só que eu acho o seguinte, eu super acredito nessas técnicas, mas eu acho que alguém tem que estar com você ali pra ser um condutor. Porque assim, eu já li O Segredo 1000 vezes, mas eu acho que o segredo não me atinge lá na minha crença. Ele não vai lá na crença da Sandra quebrar ela pra que eu... Deixa de ser limitante. Na realidade, você tem que estar aberto pro contexto. Então, o que acontece? Dentro do que você falou. Tá. Desde que a gente nasce até o dia de hoje, a gente vem sem manual de instrução no nosso cérebro. Então, outro dia, eu estava aqui no mercado aqui na Praia Grande e estava um frio, mas um frio, uma chuva.
E aí tinha uma senhorinha na fila dizendo assim, nossa, hoje o clima tá bom para ficar doente, né? Ai, cara. Eu não podia concordar. Eu sou professor disso, Nossa, eu não você posso ouviu concordar. isso? Você... Nossa. Eu falei, moça, desculpa, mas eu não vou É, concordar. Tá bom não. pra tomar um chocolate quente, Claro. né? Ficar com a sua esposa agarradinho, vendo Que delícia o frio. um filme, uma pipoca, vendo coisas boas. Então, a mente do ser humano hoje, ela tá muito negativa. Muito, muito. Ela, dificilmente as pessoas, como é que eu vou dizer, pensam em algo bom. É sempre coisas ruins o tempo inteiro. Parece que a nossa mente é mais fácil. A gente, tipo assim, você tem duas opções, né, na vida, mas você vai sempre pro lado negativo. Exatamente. Né, e o pensar no negativo, entre aspas, é muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo que eu dou sempre nos meus cursos também. Eu sempre pergunto assim, vamos fazer de conta que a gente é super amigo, Tá. E eu tô de folga, eu tô super bem, e eu preciso, sei lá, colocar R$50 na minha conta, Tá. Esquece a tecnologia. Uhum. Mas você precisa sair da sua casa, que é 150 metros do banco, Tá. ir lá no banco, na boca do caixa, colocar. Certo. Você iria numa boa? Você é super meu amigo, tá de folga, tá de férias? Eu iria. A pessoa fala assim, você iria, né? Sim, de Ok. boa. Mesmo exemplo agora. Você é minha amiga, muito tempo, tá de boa, tranquilo, mas eu tenho, sei lá, R$200 mil, dinheiro limpo, mas eu preciso ter essa ação de depositar na boca do caixa. Uhum. Você iria? Não sei. Não iria. Tá. Por que 200, essa dúvida? Porque eu tenho medo de ser assaltada no meio da rua. R$200 mil? 200 mil. Era só esse meu bloqueio, não pelo meu amigo. Não porque eu não queria emprestar o dinheiro pra ele, não. Mas vamos lá, não numericamente, mas qual a diferença entre R$50 e 200 mil? Exatamente, não tem. Só que Não, você de valores, sim, mas aí você começa... Mas a ação é a mesma. A ação é a Você mesma. vai pegar o dinheiro e levar na boca do caixa. Tá. Só que você falando agora em física quântica. Você começa a emitir ondas, frequências cerebrais negativas de que pode ter alguém que possa te pegar E 200 assaltar. mil. Se roubarem 50, eu tenho como devolver. Exatamente. Mas os 200 não. Só que assim... Aqui, isso acontece direto com a gente. Tipo assim, você quer sacar R$1.000 agora? Não. Você quer sacar 50? Ah, tá bom, me dá R$50. Mas R$1.000 você não saca no caixa eletrônico e sai andando pela rua. Parece que você tá andando com a bolsa assim, ó. Mas essa posição que você fez de proteção, alguém tá olhando e fala assim, percebe. Você. E aí você vai pegar depois e fala assim, eu tinha certeza que ia acontecer isso comigo. Olha a frase. Exatamente. Falei. Eu tinha certeza. Agora, por que você não fala, eu vou achar R$100 na rua? Alguém vai... deixa de ser bobo, besta. Impossível. Não dá. Então, resumindo, a mesma energia que você tem, que você gasta para pensar no negativo, é a mesma que você tem para gastar no positivo. Gente, olha o segredo. Eu vou ficar rica agora. Agora ele quebrou minha crença limitante aqui de dinheiro, hein? Agora eu vou ficar rica, hein? Exatamente. E um outro detalhe importante... A produção toda deu risada. Nem a fé, nem o pensamento positivo vai negar a realidade. Então, às vezes, você não está vivendo num momento de saúde ou financeiro ou de relacionamento de uma forma positiva. Certo. Ninguém consegue ficar 100% positivo. O tempo todo, Mas né? a sua mente tem que estar o tempo inteiro no presente do indicativo. Relacionamento. A pessoa não consegue arrumar relacionamentos produtivos que vai pra frente. Hoje em dia tá acontecendo muito, né? Sim. Eu vi você tem um relacionamento super legal, mas assim, muita gente hoje em dia tá se desencontrando. Não sei o que tá acontecendo. Muitas vezes pode ser também uma crença limitante, um trauma de pai, um trauma de mãe, que viu pais separados, que viu não sei o quê, brigas em casa, tal. Pode ser de frases do tipo, você não vai ser feliz nunca, você é feio, você é... Sei lá, tem gente, tantas tá lembrando frases. de alguma situação na sua vida? Você que de repente ainda não encontrou só uma gêmea, a coisa ainda tá meio... Tá lembrando? Que coisa. Tem muita coisa associada, né? E aí a hipnoterapia, né? Hipnose... Pode ser hipnose, fica mais fácil. Tá, mais fácil, não é muito complicado. A hipnose, ela é uma técnica super eficaz que você, como terapeuta, você consegue detectar na pessoa que você está hipnotizando? Ela te fala? Sim. Então, agora vamos pro próximo passo. O que é hipnose? É uma técnica de comunicação onde a base é a sugestão. Tá. Eu só consigo hipnotizar alguém se ela permitir. Esse é o primeiro passo. Permitir em que sentido? Aceitar a sugestão. Eu tô aqui disposta a aceitar. Sim. E você percebe quando a pessoa deixa você ser induzida por você? Sim. Você percebe através de corpo? Não, às vezes não é nem o fato assim, da tô parte fechada, corpórea, de repente, não. assim. Por exemplo, assim, eu viro pra você e falo assim, vamos fazer uma experiência? Tá. Né?
a pessoa fica, mas será? Eu tenho medo, eu tenho isso. Não. Se você conseguir ter uma sintonia bacana, conseguir uma confiança com a pessoa, ela vai permitir. Se ela, de repente, falar assim, não quero, de jeito nenhum, não tem Cristo que faça mudar. Entendi. Por quê? A permissão é sua. Eu não tenho poder, você não tem eu poder não realizo sobre o outro, milagres, né? eu não descubro não segredos, é mágica, gente. nada. Não é mágica. Presta bem atenção. São técnicas. Exatamente. E ele tem formação para isso. Estudou, ele aplica uma técnica na pessoa, como diversas técnicas que existem por aí. A hipnose é uma técnica que pode ajudar, né? E tem um outro conceito que às vezes as pessoas falam, isso é tudo muito combinado. Ele fica falando baixinho no ouvido da pessoa. Tá. E não é bem isso. Vamos explicar o porquê que a gente fala baixo. Vamos pegar, de repente, um deficiente visual. Certo. Qual é o canal de comunicação mais apurado que ele tem? É o ouvido. Bem mais apurado do que o nosso. O que acontece? De repente, eu vou até dar uma atrapalhada na sua produção, porque eu vou começar a falar um pouquinho mais baixo. Talvez a concentração do ouvinte seja maior. Que Ou legal. seja, quando você abaixa o seu tom de voz, a gente já tem que você acionar... potencializa o seu canal auditivo. Fechou. E quando você pede para o cliente fechar os olhos, é como se tivesse duas parabólicas pegando a sua audição. Entendi. E é muito mais confortável você fazer um relaxamento com um tom de voz mais baixo. É por isso que a gente fala baixo. Não é porque a gente está combinando. Entendi. Entende? Tá vendo? É uma técnica que ele abriu aqui pra gente. Exatamente. De como... Então, a partir desse momento que ela se permitiu e ela está se sentindo confortável, ela vai, entre aspas, se soltando mais, confiando no que a gente está fazendo. Marcelo, a pessoa traz para você antes da... Olha, eu quero passar pela sessão de hipnose porque eu quero, por exemplo, sei lá, criar um trauma. Ela te fala o que ela quer curar ou não? Sim. Existem dois segmentos, vamos dividir assim. Tem a hipnose de entretenimento e a hipnose clínica, que é a que eu trabalho. Certo. Tá? Na hipnose clínica, o objetivo é ajudar as pessoas, né, como eu comentei no começo, medos, traumas, fobias, inseguranças, vícios, etc. Fechou. Quando a pessoa procura um terapeuta clínico, ela está num processo assim de tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá. Então, na primeira sessão, a gente faz as perguntas, que tecnicamente a gente chama de anamnese, para buscar o máximo de informação possível para poder ajudar. Entendi. Né? Então ela vai conversa assim como eu estou tendo contigo, com o olho aberto, um bate-papo. Normal. Eu vou explicar o que é hipnose, eu vou deixar ela perguntar o que ela quer saber, para que a gente consiga entrar numa sintonia de confiança. Então, na grande maioria das vezes, a pessoa se abre bem, dizendo, estou passando por isso, aconteceu isso, eu sofri isso, etc, etc. E aí eu vou, com essas informações, eu vou criando o quê? Uma sessão personalizada para que eu consiga ter o resultado positivo no final. Entendi. E aí a pessoa, ela traz aquele assunto, e quantas sessões, ou varia muito de pessoa para pessoa, você acha necessário para, de repente, estar criando... Eu trabalho uma média curando o trauma. de 4 a 5 sessões. Tudo uma depende. Média, depende muito. Teve um caso, teve um rapaz, isso foi curioso, ele tinha síndrome do pânico, uma fobia absurda. Da terceira para a quarta sessão, eu abro o Facebook, eu vejo ele saltando de paraquedas. Nossa, e eu falei, que massa! Olha o ganho, gente. E aí eu falo assim, acho que nem eu, em sã consciência, nossa, gente, dentro nem de um contexto. Mas nunca. E assim, então, o processo ele é muito rápido. Então, em média, de 4 a 5 sessões. E vou pegar um gancho ali, bem rapidinho, que você comentou. Você falou assim, quantas sessões a hipnose cura? Não é que hipnose cura, não cura ninguém. Isso eu vou deixar bem claro para as pessoas. Que legal, gente, presta atenção. Bem claro. Essa câmera que a gente olha... Você olha para cá. Vou deixar bem claro. Você pode encontrar, às vezes, na internet, cura-se fobias, cura isso. Hipnose não cura ninguém. A hipnose é um tratamento alternativo, onde a gente trabalha no auxílio da depressão. Olha que bacana, gente. Tá? A hipnose não cura depressão, a hipnose não cura absolutamente nada. Ela auxilia no tratamento. No tratamento. Olha, então, e você trabalha, de repente, eu posso falar de hipnose em comunhão com outras terapias alternativas? Sim. Barra de axis, touch, reiki. Tudo. É o lado holístico. Muitas vezes as pessoas confundem holístico
com um lado Pode olhar mais pra cá espiritual, Tá. com um lado mais... Quando a gente fala em holístico, pensa que é uma coisa do além, mas Mas não. se você pegar a tradução da palavra holístico, vem Tá. do holos, que é tudo. Tá. Ou seja, a física quântica está dentro da holística. Eu entendi. Eu super acredito na física quântica. Eu só acho que a física quântica, que acho que tem muito pela internet hoje em dia, a gente precisa de um auxílio. Eu sinto Pra dificuldade de eu sozinha ver um vídeo de pessoas maravilhosas, super eficientes em física quântica e conseguir aplicar. Sim. Porque, na realidade, a É. internet ela veio para ajudar. Tá, Porém, todo esse lado, minha opinião, tá. todo esse lado EAD, ele É é um muito complemento. É. Ele precisa estar ali na prática, ele precisa sentir, ele precisa ser presencial. Precisa ser Né? presencial. Eu sou uma pessoa que eu preciso de um condutor também. Então, Super acredito em todas as técnicas. no curso que eu tenho da hipnose, que é a hipnose de alto impacto, Tá. dentro do meu site existe um campo lá de EAD. Só que só quem tem acesso ao EAD? Só quem fez o curso. Com você. Presencial. Por quê? Ele vai pegar a técnica, ele entendeu, tem a apostila. Isso. Mas ele quer ver como funciona. Ah, entendi. Vamos assistir lá. Então tem lá do teórico, Tá. prático e tem o vídeo. Entendi. Só pela internet, aí é uma opinião pessoal. Eu tenho mais dificuldade. complexo. Não sei se é da minha geração, de repente o pessoal mais novinho, que tá chegando hoje, tem mais facilidade, que já cresceram nessa geração. Mas eu ainda tenho dificuldade, então é super normal, né? Normal. Tá. E, bom, daqui a pouquinho a gente vai chamar alguém da produção, a gente vai fazer uma técnica aqui, né? Você, terapias, como que você tá no Terapia, Instagram? @terapias Hamak. Ramak, o porquê? RAMAK. Tá. E por que terapias Ramak? É onde as pessoas, onde você lança os teus cursos? Por quê? Me explica um pouco. Ou você quis, dentro desse nome, juntar... Porque você não faz só hipnose, você faz também outros tipos de terapia. Faço. Trabalho com reiki, eu trabalho com barras. Terapias de casais, que eu vi alguma coisa. Tudo que é voltado ao comportamento humano. Tá. Então, tem um trabalho que a gente desenvolve de treinamento empresarial. Olha, que que legal, que bacana. Equilíbrio das 4 emoções de base. Alegria, tristeza, medo e raiva. Se você conseguir equilibrar essas 4 emoções, você vai ter um desenvolvimento melhor na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Perfeito. A gente tem realizado muitos trabalhos em empresas. Tá. Né? Então, eu tenho feito, nesses últimos tempos, um trabalho numa empresa em São Paulo que trabalha com cabos, com conexão. Tá. E essa empresa ela tem filiais no Rio de Janeiro e em São Paulo. E muitos dos rendimentos dos profissionais dentro da empresa não estavam acontecendo porque estavam associados a lados emocionais. Nossa, é impressionante. Como pega muito mesmo pra gente. Gente, não tem como. Então, às vezes, o profissional ali não está rendendo porque está com problema de relacionamento de casal, está com problema do filho que está envolvido com dependência química. Às vezes ele não está contente dentro da empresa, mas ele precisa do dinheiro. Na própria função, né? Mas então, fica refém do dinheiro. O lado emocional acaba sendo uma prisão de comportamentos. Exatamente. Né? Você vira escravo, então a gente trabalha com um conjunto muito grande. Por exemplo, teve um atendimento que eu fiz de uma moça que ela veio me procurar porque ela era ciumenta demais. Tem sim. Tem. Só que o que acontece? Ela achava que conscientemente o problema era ciúme. E tinha E fazendo a anamnese e a hipnose, nós descobrimos que não era ciúme, era desprezo. Entendi. Desde a infância, ela era desprezada. Era a filha mais velha, então teve o primeiro cuidado, veio as demais, foi deixando. Aí já deu um trauma. E aí foi deixando, depois, aí em caso de relacionamento... Na verdade, ela não queria sentir esse desprezo novamente, então ela queria segurar a pessoa de qualquer jeito através dos ciúmes. Talvez então, essa pseudo-posse era no sentido do tipo, não quero perder mais nada. E se ela não tivesse feito a terapia da hipnose, ela não quer saber. Gente, olha que legal. Aceita fazer uma técnica agora de hipnose pra gente sentir na prática? Vamos fazer. Gente, vamos fazer então assim, ó. Vamos lá. Vou chamar a Renata, aqui da produção. Super topou. A gente vai fazer agora, na prática, a gente vai mostrar pra você o que é uma terapia. Vamos fazer todos os passos direitinho, né? Perfeito. Passo a passo. Então vamos lá. Passo a passo pra você. Fica ligado aí.
Gente, agora eu tô aqui com a Renata, que eu quero saber o seguinte. Foi impressionante a técnica que o Marcelo aplicou nela. Eu fiquei assim, abismada, tava do lado de fora. Agora eu quero saber da Renata. Como foi essa sensação pra você? Primeiro, o que mais me impressionou foi naquele start, quando o Marcelo te hipnotizou e você realmente teve aquele start de hipnose. Eu não conheço muito, vou falar assim. Como foi? O que você sentiu naquele momento? Nós somos conscientes, eu fui uma pessoa totalmente consciente, porém você não tem um domínio total do corpo e você sente a necessidade de se entregar de acordo com a situação. O que eu falei, o que nós conversamos. Tá, você Foi sentiu esse que momento. durante, né, a condução dele, que ele foi conduzindo através das Sim, palavras, exatamente. você sentiu uma confiança nele, você se Exatamente. entregou. Tá. E quando ele foi falando, quando ele foi conduzindo, o que apareceu isso pra você? O que surgiu? Foi a sua maior dor? Foi a sua experiência mais recente? Conta um pouco pra mim, assim, o que você trouxe à tona durante a hipnose? Na verdade, foi uma mistura, né? Tá. Porque de 7 meses para cá, o tempo que eu estou aqui na região, minha vida mudou da água para o vinho. Tá. Então, eu sinto muita falta ainda do meu esposo. Para quem faleceu. não sabe, a Renata perdeu o esposo faz pouco tempo, né? Há 7 meses, vai fazer segunda-feira 7 meses, com sequela de Covid. Entendi. Então, isso foi a primeira coisa que apareceu ou foi também o que apareceu? Foi também o que apareceu, tá. Porque o que eu mais peço é que ele esteja num lugar bom. Tá. E que ele siga, né? Porque, querendo ou não, nós não podemos ser egoístas. Entendi. Então, eu tenho essa consciência. Então, hoje eu tenho que seguir minha vida. Eu acho que muitos aqui acompanharam. E até aliança, essas coisas, faz pouco tempo que eu consegui tirar, que eu consegui melhorar. Então, é um momento muito difícil. Tá, e a hipnose você trouxe... Eu trouxe isso e procurei fazer um reencontro com ele. Durante a hipnose. Então, essa foi a sua experiência. Você teve um reencontro com ele. Com ele, tentando utilizar algumas palavras até em agradecimento, tudo que eu vivi com ele, ou pedir perdão por alguma coisa, né? Que a gente não teve muito isso, graças a Deus, nesses 7 anos que vivemos juntos, sempre vivemos bem. Mas eu procurei trazer essa parte. Você sentiu que através da hipnose você conseguiu ter esse contato com ele? Consegui que tirar. Você nunca tinha, de repente, tido em outro momento, com uma outra experiência? Foi realmente a hipnose, mesmo bem consciente, você falou, né, gente? Tá vendo? Sim. Muita gente tem medo, né? Como eu e o Marcelo, a gente tá conversando aqui, as pessoas têm medo da hipnose. Mas, na verdade, você fica consciente o tempo todo, não surgiu medo, Não. Você se entregou na prática. Eu me entreguei, mas você tem o controle, você consegue controlar seu próprio corpo, então as pessoas não precisam ter esse medo. E foi rápido. E você sentiu depois, pra gente finalizar, aquela paz, assim? Como que foi? Consegui, eu peguei e procurei a energia do meu corpo, né? Do mesmo jeito que eu me entreguei, eu procurei retomar a energia para eu ficar bem, né? Tá. Então ele tem que seguir o caminho dele, eu tenho o direito de refazer minha vida e seguir o meu. Olha que legal, gente. Tudo através da hipnose. Uma técnica super eficiente, que muita gente tem medo. Não precisa ter medo, gente. Você tendo um bom terapeuta, alguém que realmente te conduz de uma maneira, né, certa, você tem só ganhos, como a Renata, que teve um ganho aqui. E eu conheço a Renata, eu sabia a dor que ela estava sentindo e ela estava numa dinâmica que ela não conseguia sair disso. Então a hipnose te ajudou. Ajudou. Que bom, Ajudou que muito. bom. Obrigada por ter sido voluntária. Obrigada. Agradeço. Agora eu volto com o Marcelo pra gente continuar, né, gente? Nossa, Marcelo, eu fiquei realmente impressionada. Assim, eu vi todo esse processo agora que você fez com a Renata. E eu quero saber, aquele primeiro start. Bom, você já começou a falar baixinho, como você me explicou na entrevista. Sim. Que a ideia é deixar a pessoa bem relaxada. Você sentiu que a Renata, ela se entregou? Ela teve um receio de começo? Não, ela estava bem acessível. Você sentiu que ela foi bem acessível. Sim. E aquele start, que eu não sei como é que você chama, primeiro, inicial, para a pessoa realmente entrar, assim. Porque o tempo todo ela estava consciente. Consciente, o tempo inteiro consciente. Tá. O que é aquilo? Vamos lá. Como a gente tem um tempo curto aqui, e existem várias formas de colocar o cliente, né, em transe. Tá. Então, o que acontece? Se eu fosse de uma forma mais ericksoniana, relaxa o seu pé, suas pernas, né? Isso não levaria um pouco mais de tempo. E até então, assim, você chegou e falou assim, Renata, vamos lá. Em algum momento para ela ali, quando ela foi chamada,
ela ficou com aquela sensação do tipo, será? O que vai acontecer? Tá. Né? De E alguma num forma podcast, acontece. com luz, câmera, isso. ação. Então, eu precisava colocar ela de uma forma instantânea. Nossa, foi Né? perfeito. Então, é uma entendi. técnica, ela é chamada hand drop, onde você Deu uma faz acelerada. passa uma sugestão para ela, por isso que a gente fala baixo, né? E ela aceitando essa sugestão, ela entrou em transe de uma forma instantânea, imediata. Entendi. E aí você pode me perguntar, mas ela desligou ali o disjuntor, ela Isso, apagou? ela apagou? Não. Porque o corpo dela parecia que ela apagou. Sim. Só que o que acontece? Vamos supor que ela não aceitasse a sugestão, ela entrou num processo de inércia, ela fechou os olhos, de repente, se ela quisesse abrir os olhos, não quero isso para mim, não aconteceria a sessão. E durante a sessão você sentiu que você conseguiu tocar na dor dela, né? Sim. Pelo que parece, Renata, ela Sim. perdeu o esposo faz 7 meses. Sim. E você realmente conseguiu tocar ali. Sim, porque o que acontece? A gente não pode, o terapeuta não pode ficar falando muito, porque quando a pessoa está em transe, o que ela menos quer é se comunicar, é se mexer, ela está ali numa posição confortável para ela. Então, eu uso pequenas palavras-chave, gatilhos, aonde vão fazer com que eu cutuque de uma forma saudável na ferida, ela entenda que aquela dor faz parte do processo e a gente dá uma ressignificada. O que é isso? Dar um significado positivo para aquilo. Para aquela dor. Para aquela dor. É uma ressignificar. Ressignificação. Entendi. Isso. Aquela dor ela não vai sumir. Não some. Ela vai continuar ali. Você só ressignificou essa dor. Exatamente. Para quando ela lembrar dessa dor, ela não lembrar de uma maneira que doa. Exatamente. Mas ela deu um outro valor, um outro sentido àquela dor. Isso. Então é isso que, na verdade, a hipnose consegue fazer Exatamente. com a gente. A gente sempre vai ficar com isso. Então, como comentou, ela está num processo de luto. Luto, né? Exatamente. Então, nós não vamos entrar em detalhes agora, mas assim, o luto tem 5 fases. Ela está no primeiro estágio, que é a negação. Ela ainda está nesse estágio. Então, o que a gente fez no exercício? A gente deu um certo conforto, acalento mental, né? Fazendo mentalmente um encontro para ter uma conversa entre o esposo e ela ali de uma forma mental. Tá. Para que ela consiga entender que chegou o momento dele, ela tem que cumprir a missão dela aqui, enfim, e para se sentir mais confortável. E quando a Renata sentou aí, porque eu peguei aleatório, ela da produção, você não tinha feito uma anamnese com ela, não tinha conversado. Então, na verdade, você acessou o que ela tinha de mais latente ali no momento. Exatamente. Entendi. Exatamente. É super desafio, assim, né? Que legal que ajudou. Nem sempre o terapeuta, fazendo a anamnese, te ajuda muito. Tá. Mas nem sempre o terapeuta precisa ter todas as informações do cliente. Então, eu tenho pego ultimamente muito caso de abuso. Né? Acredito. Tem mesmo? Muito, isso é real? Muito. Que impressionante isso, né? Parece uma realidade tão distante, mas não é, gente. É real. E assim, às vezes você percebe, aí sim, na parte corporal, que a pessoa fica mais retraída, ela não quer falar. E por experiência você percebe, você fala assim, olha, eu não precisa me falar o que é. Mas você pode toda vez que eu falar momento A, você vai relembrar as situações. Entendi. Então eu tô lá, lembra do momento A. Tá. Então, eu não tenho 100% de certeza que é aquilo. Mas o que eu quero é sentir a emoção da pessoa quando eu tocar no momento A. Entendi. É isso que eu preciso. E nessa avaliação corpórea, eu consigo ressignificar. Olha que legal. E você acha que hoje qualquer pessoa pode se tornar um terapeuta de hipnose fazendo um curso como você fez? Você acha que a pessoa, se ela tiver alguma afinidade, alguma habilidade, gostar desse tipo de terapias alternativas, por onde ela deve começar? Porque é um assunto tão interessante, é tão legal. Vamos lá. Resumindo a tua pergunta, toda pessoa pode? Toda pessoa pode. Tá. Porém, a pergunta é, será que é o que você quer? Segundo, você tem eu vou usar essa palavra só para facilitar. Será que você tem um dom para aquilo? Exatamente, cada um tem um dom. Por quê? Às vezes você não tem uma certa paciência, às vezes você não tem um insight de momento, porque se você ficar estudando na caixinha, isso. Como é ser humano, às vezes sai um pouco da sua linha. Tá. E aí você vira e fala assim,
Que parte da apostila tá isso? E não tá. E não é tá. o momento que você tem que ter o teu insight mesmo. Então, eu vejo em várias linhas. Tá. Eu vejo no reiki, eu vejo na psicanálise, eu vejo barra de axis, eu vejo na própria hipnose, pessoas que estão fazendo curso para coaching. Eu ia te perguntar sobre coaching. Às vezes para falar assim, eu não dei certo numa profissão, eu vou tentar seguir essa linha. Então, ela pode se formar? Pode. Mas será que ela vai obter sucesso? Será que ela vai conseguir chegar lá? Exatamente. Né? Então, eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado para a profissão não ficar muito banalizada. Hoje em dia surgiram muitos coaches, né? Eu mesma já passei por um processo de um coach sistêmico, onde eu trabalhei os 11 pilares ao mesmo tempo. Super eficaz. Você acredita que o processo de coach é um processo que ele ajuda também a quebrar essas barreiras de crenças limitantes através de alguns exercícios, algumas ferramentas que a gente usa, visualização? Sim. Ou você ainda acha que não, que o coach é mais um para agregar? Seria legal fazer o coach, a hipnose, uma barra de axis? Eu acho assim, se você puder juntar todas as ferramentas é muito importante. Melhor. Por quê? Eu também sou coach. É. Então, o que acontece? Vamos lá. Fazer um resumo rápido da carreira do coach. Coach, a tradução é técnico. Você vai ajudar a pessoa a conquistar um objetivo. Certo. Ok. Então, você tem o estado atual, como a pessoa se encontra, e o estado desejado, certo. onde ela quer chegar. Exatamente. Do estado atual para o desejado, ela precisa ter uma ação. Sim. Tá? A ação, talvez entre às vezes a hipnose, porque a pessoa não consegue saber por que ela não sai do lugar. Foi o que eu te perguntei do negócio da crença limitante. A pessoa não consegue ganhar dinheiro, por exemplo. Exatamente. Tá. Então, ela Ótimo. Identificando isso, ela vai destravar. Tá. Só que aí onde entra o coach? Montar uma estratégia para que ela consiga chegar lá. Tá. Nem sempre a estratégia que eu monto para você é a mesma que eu vou montar para o pessoal da produção. Tá. Porque um reage de uma forma, outro reage de outra. E nem sempre a pessoa vai ter o mesmo resultado, porque tudo depende da autorresponsabilidade de cada um. Exatamente. Você, enquanto condutor, enquanto terapeuta, você ensina, fala, dá o caminho. Exatamente. A pessoa pode seguir ou não. Exatamente. Né? E a cuida desse lado emocional, é importante montar essa estratégia. Tá. Então, quanto mais ferramenta você tiver na sua caixinha de mental ali como terapeuta, melhor vai ser o resultado. Nossa, em gente. Algum momento, por exemplo, eu já fiz exercícios dentro de sala de aula, porque dentro do curso você faz a teoria e mostra na prática. Mostra na prática, sim. Onde você imagina que você vai utilizar uma técnica e no meio do caminho tem que mudar. Você muda. Então, por exemplo, eu estava fazendo a linha do tempo, fazendo a pessoa voltar, de repente eu tive que levar ela para a vida intrauterina. Meu Deus, que bacana isso. Através da respiração. Olha, que legal. E não estava no meu script mental do que eu ia fazer. E na hora você sentiu aquilo e mudou. Você sente. Porque você já está nessa profissão, então, desde 98. Desde 98. E você está toda aqui na Baixada Santista, interior. Eu vi que você é bem viajado, dá palestras também, né? Europa, isso. Tá, América Latina geral. Eu já rodei o Brasil. Pegar um gancho importante do que você falou, do que é o acreditar. Do que você... em todos os meus cursos, eu levo a bandeira do Brasil. Olha que legal. O fato de ter vivido num meio militar, eu tenho um lado patriota, eu sempre gostei da bandeira do Brasil. E muitas vezes as pessoas começam a te criticar, a chacotar. Pô, você é patriotinha, por que você leva a bandeira? E eu falava assim, não é por ser patriota, porque eu ainda vou dar curso fora do país. Olha. E as pessoas falam, imagina, você sonha alto, você sonha demais. E eu brinco, eu falo assim, eu sempre uso a teoria do aham. Se a pessoa não concorda contigo, você, ok, segue com a sua opinião. Olha que legal a dica. A dica do aham. Dica do aham. Aham. Bem por aí, você não vai ficar discutindo com a pessoa. Claro, não vai perder tempo discutindo. E eu sempre sonhei em dar curso em Portugal. Era a minha meta, o meu processo. E eu lembro uma vez, eu estava dando um curso em Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, e o hotel que eu fiquei era um hotel de portugueses. E no café da manhã tinha uma bandeira de Portugal, e eu tiro foto para tudo, né? Claro, né? E aí eu peguei, tirei uma selfie com a bandeira atrás, e eu sempre coloco em terceira pessoa. Em breve estaremos em Portugal. E eu postei isso.
E você vê os comentários, sonha alto, você não sei o quê, papapá. Eu falei, Mas não tinha nada ainda fechado com nada, isso Portugal? em 2015. Gente, é impressionante. Isso a física quântica fala bastante, né? O poder, o acreditar. 2015. É assim mesmo. E aí, eu... Em 2017, eu fazendo live, né, sobre o meu trabalho, e teve uma moça do Paraguai que assistindo me perguntou como é que faz para você vir aqui para dar curso. E a gente combinou, fui para o Paraguai, fui umas 5 vezes para o Paraguai. Do Paraguai eu fui para o Peru. Não cheguei no Portugal. Não. Né? Aí, eu fazendo um curso no Rio, e a turma estava cheia. E o organizador do Rio, né, São Pedro da Aldeia, para ser mais específico, virou para mim e falou assim, Galante, será que você consegue ajudar uma pessoa a ela a participar do curso? O valor tá pesado para ela, tal. Você consegue dar meia bolsa para ela? Eu pensei comigo, aí aquela voz interior falando, a turma tá cheia, o que impede de eu dar uma bolsa para a pessoa? Sim. E eu peguei e falei assim, para ela fica gratuito. Nossa, 100%. 100%. E a gente fazendo exercício, foi um exercício similar a esse que a gente fez com a Renata aqui. A gente quebrou uma crença dela, assim, gigantesca, ela super agradecida. O curso é sábado e domingo. No sábado, estava super agradecida, no domingo era outra pessoa. E no final, normalmente as pessoas tiram foto, querem, né, conversar alguma coisa, ela fala assim, nossa, mas como eu posso te agradecer? E não sei o que, papapá. E ela estava indo na semana seguinte para a Europa, né? Ela estava indo para a Alemanha, e um emprego novo dela lá. E estava muito associado com medo do que ela tinha. E eu peguei, de uma forma positiva, mas consciente, claro, brincando. Eu disse assim, você me leva para a Europa, tá tudo pago. Impressionante. Aí ela... Isso foi em 2017. Tá. Em 2018, passados aí 6, 7 meses, eu estou voltando de Toledo, no Paraná, vejo o WhatsApp, ela me chama assim, me passa seus dados que eu vou comprar passagem para você vir dar um curso na Alemanha, Portugal e França. As coisas acontecem assim. Cara, você desacreditou, né? Meu Deus do céu. E aí eu fiz a turnê na França, em Portugal e na Alemanha. Maravilha. Foi muito legal. É muito legal. Tudo então, depende de você, pense né? positivo. E é pensar positivo. E, gente, assim, a gente fica falando, às vezes parece mágica. Não é mágica, né? Não. É você virar a chavinha. chave. É você Exatamente. virar a chavinha que a coisa acontece. Inclusive, quando eu cheguei, eu observei, mas vocês têm uma frase ali, ó. O impossível é só questão de opinião. Tudo é possível. Fantástico. É isso mesmo, gente. Nossa, gente, eu fico impressionada. É só pensar positivo. Agora vamos voltar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho do teu passado lá. Tem alguma história legal? Você gosta de carro? Gosto, adoro carro. Vamos fazer jus ao nome, podcast Ignição, Bora, né? bora. Você gosta de carro, Marcelo? Adoro carro. Gosta de dirigir? Gosto. Tem alguma historinha legal, assim, pra contar pra gente? De carro? Pode ser alguma coisa lá da sua infância, Busca. Agora eu vou fazer uma regressão, hein? Olha lá. Tá invertendo o processo Regressão agora. não. É regressão. Regressão de memória. Regressão. Fazer uma regressão. Busca lá na tua memória alguma coisa da infância. Vou trazer algo curioso, engraçado. Tá. Eu lembro quando eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos. A minha avó, ela tinha um Corcel 1, vermelho. Eu sei. Meu pai teve um Corcel. Meu pai era azul bebê. Era Aquele Corcel, não lembro qual era o nome. Não era o Corcel 2. Corcel 2 é o Corcel maior. Corcel 2 era o mais moderno. Era o antigão. É o Corcel 1. Tá. E eu olhava aquele carro e falava assim, sensacional. O para-choque assim, era brilhante, né? E eu falava assim, eu preciso dirigir esse carro, eu preciso dirigir. E eu lembro que a minha avó... Você tinha quantos assim, anos? 11? 10, 11 anos. Tá. E eu lembro que a minha avó pediu pra eu buscar alguma coisa no carro. Eu morava em prédio, pra buscar alguma coisa no carro. E aí, arte de criança. Nossa, você ligou o carro? Entrei no carro. Ah, mentira. Juro. E assim, na frente do carro ficava a minha bicicleta. Tá. Né? E aí, o carro tava engatado. Aí você deu Na hora que eu dei a partida, o carro deu aquela jogada pra frente e quebrou a bicicleta no meio. Porque o para-choque desses carros antigos eram, né? Não era... E pra explicar isso pra minha avó? Meu Deus do céu. Foi Sempre alguém tem uma história incrível. interessante. E hoje em dia, se você tiver que ir numa loja comprar um carro assim, você tem alguma preferência? Geralmente homem não gosta muito de carro sedã, Eu gosto dessas mais
mais esportivos, né? Caminhonete, mais USV. Essas SUVs da vida, né? Legal, gente, legal. Como vocês sabem, podcast Ignição é um patrocínio da 013 Veículos para Grande. Então, se quiser comprar um carro, já sabe onde, né, gente? Tem tudo aqui, os links. E agora me fale, né? Por mim, eu ficaria falando aqui horas com você. Aonde a pessoa te acha, Marcelo? Porque eu sei que você é da Baixada Santista, ela é do interior também, tá indo para Jundiaí agora, né? Como a gente falou, viaja à Europa, tal. Aonde te achar? Para fazer teus cursos, né? Ouvir alguma palestra, ou de repente até para te contratar como terapeuta, para fazer um tratamento com você. Posso chamar de tratamento? Pode. Tá. Então como que a pessoa te acha? Então, assim, tem os canais de comunicação básico, Tá. que no caso o Instagram, @ Terapias Hamac. Terapias Hamac, a gente vai estar embaixo aqui, né? O telefone é o 13 Tá, que é o DDD da Baixada. 981306393. Tá. Esses 2 canais servem para contratar. A gente tá sempre postando os cursos que a gente vai fazer. Semana que vem eu vou estar em Sorocaba. Semana que vem, A gente tá. vai dar Agora em agosto ainda ou setembro? Em agosto agora, na próxima semana. Tá. Em setembro eu vou estar no Rio, vou para Belém. Setembro, Rio de Janeiro. São Pedro da Aldeia, 20... Ai, de cabeça agora eu não lembro. Não, tudo bem, mas a gente marca, depois você passa para produção, a gente deixa direitinho. A gente vai estar em Belém seu curso. no começo de setembro, São Pedro da Aldeia em setembro. Tá. E agora, em agosto, em Sorocaba. Em agosto, em Sorocaba. Também trazendo temas, falando... palestra. Palestras. E quem quiser contratar o seu curso também, né? Quiser fazer um tratamento com você, é só entrar em contato. Isso. E marcar. Gente, adorei. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, só quero agradecer de Eu verdade o convite de vocês, sua produção. Uhum. Acho que é importante abrir esse canal para que a gente possa falar de uma profissão que gera muita dúvida, muita desconfiança. Dúvida. Alguns tabus, mas eu acho que sabia que agora tá caindo bem. Essas pessoas estão indo buscar mesmo. As pessoas estão vendo que dá resultado, que é super legal. E a gente todo mundo tá precisando. Isso é muito né? importante. E eu queria agradecer de coração a minha Obrigada. família também. Sim, que é o meu apoio. Câmera. Né? A gente sabe que isso é muito importante. Com certeza. Obrigada, Tá Marcelo. Obrigadão. Adorei. Semana que vem a gente volta com mais um convidado especial aqui no Ignição Podcast para você. Patrocínio da 013 Veículos para Grande para você comprar, vender ou trocar de carro agora. E aproveita e já faz um seguro, né, gente? Mundo Ideal Corretora, sempre ajudando você. É isso aí. Beijos, até semana que vem.